Ei, meu nome é Lucas. Tenho 30 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o técnico de manutenção que subia pelas escadas de serviço num condomínio de luxo em São Paulo. Aí, numa noite de apagão, com o prédio inteiro mergulhado no escuro, eu subi até a cobertura e ela abriu a porta segurando uma lanterna com aquele perfume amadeirado tomando conta do corredor vermelho. Ela olhou para mim, respirando rápido, e sussurrou: "Fica perto. Eu não gosto do escuro." Eu não pensei. Eu só respondi: "Então segura em mim." E quando ela segurou minha mão, ali no meio da sala escura dela, eu soube que a gente tinha cruzado uma linha que não dava mais para voltar. Fala aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim? Eu não sei explicar direito quando foi que eu comecei a reparar na Helena. Talvez tenha sido no primeiro dia, quando eu cheguei pro turno e ela passou pelo hall de uniforme de academia, com aquele cheiro amadeirado que ficava no ar, mesmo depois que ela entrava no elevador. Talvez tenha sido nas dezenas de vezes que eu subia até a cobertura para trocar uma lâmpada, consertar um disjuntor, e ela sempre agradecia com aquele sorriso educado, distante. Ou talvez tenha sido bem antes disso, quando eu percebi que, sempre que eu olhava para as câmeras de segurança na portaria, meus olhos procuravam o corredor do último andar, sem eu nem perceber. O que eu sei é que naquele dia do apagão, tudo mudou. Mas vou começar do começo. Eu trabalhava como técnico de manutenção num condomínio de luxo em São Paulo. Um desses prédios com portaria de mármore, carros importados na garagem, gente que nunca olhava na cara dos funcionários. Eu entrava às 3 da tarde, trocava de uniforme num vestiário apertado no subsolo e passava o resto do dia consertando coisas que gente rica quebrava sem nem perceber. Lâmpadas queimadas, torneiras pingando, ar-condicionado que não esfriava o suficiente. Ronaldo, o porteiro, era meu único amigo ali. A gente se conhecia desde a época que eu trabalhava em outro prédio, 3 quarteirões para baixo. Ele foi quem me indicou para a vaga quando abriu. "Aqui é tranquilo", ele tinha dito. "Só não se envolve com morador." Eu ri na época. Devia ter levado mais a sério. Naquela tarde, quando cheguei pro turno, o céu já estava pesado. Aquele tipo de nuvem escura que promete temporal. Eu cumprimentei o Ronaldo, troquei de roupa e fui direto checar o gerador no subsolo. O síndico tinha mandado mensagem no grupo dos funcionários, avisando que podia dar merda com a energia. Eu desci a escada de serviço, sempre usei a escada, nunca o elevador social, e fiquei uns 20 minutos olhando para o gerador velho, ouvindo ele engasgar. Não era bom sinal. Quando voltei para a portaria, o Ronaldo estava encostado no balcão, mexendo no celular. "Vai ser uma noite daquelas", ele disse, sem levantar os olhos. "Sempre é." Ele deu aquele sorriso torto dele. A Márcia já mandou 3 áudios no grupo reclamando de infiltração no teto. Márcia era a vizinha do 9º andar. Aquele tipo de mulher que vive vigiando a vida dos outros. Sempre com um comentário pronto, sempre no lugar errado na hora errada. "Ela não tem mais o que fazer", eu disse. "Tem não. E fica de olho, mano. Ontem ela perguntou se tu sobe muito lá na cobertura." Eu parei. "Por quê?" Ronaldo deu de ombros. "Sei lá, mas tu sabe como ela é. Vive inventando coisa." Eu não respondi. A cobertura. Helena Araújo morava na cobertura. 44 anos. Advogada, casada. Sempre impecável, sempre educada, sempre distante. Mas tinha algo nela. Algo que eu não conseguia ignorar. Eu já tinha subido lá dezenas de vezes. Sempre chamado pelo síndico, sempre para resolver algum problema técnico. E toda vez que eu entrava naquele apartamento enorme, silencioso, eu sentia que faltava vida. Era bonito, caro, minimalista, mas vazio. E a Helena, ela parecia fazer parte da decoração. Eu balancei a cabeça, tentando tirar esses pensamentos,
e fui fazer minha ronda pelos andares. Foi quando eu a vi. Ela estava saindo do elevador da garagem, de moletom preto e tênis, cabelo preso num rabo de cavalo meio solto. Tinha acabado de voltar da academia. O perfume dela, aquele cheiro amadeirado, caro, chegou antes dela. A gente se cruzou no corredor do térreo. Boa tarde, ela disse com aquele tom educado, quase automático. Boa tarde, dona Helena. Ela parou por um segundo. Olhou para mim. Não foi um olhar longo, mas foi diferente. Vai chover forte hoje, ela disse, olhando para a porta de vidro da entrada. Vai sim. O síndico já avisou que eu vou ficar de plantão. Ela assentiu devagar. Eu odeio quando a luz fica piscando. Foi a primeira vez que ela disse algo pessoal. Antes que eu pudesse responder, o celular dela tocou. Ela olhou para a tela, suspirou fundo e atendeu no viva voz enquanto entrava no elevador. Gustavo. A voz do marido dela era fria, impaciente. Meu voo atrasou de novo. Vou ter que dormir em Brasília. Tudo bem, ela respondeu sem emoção. Deixa a janta pronta no... esquece. Pede delivery. O elevador fechou antes que eu ouvisse o resto. Eu fiquei ali parado, segurando a caixa de ferramentas, sentindo um aperto estranho no peito. Aquele casamento não tinha nada ali. A noite caiu rápido. Às 7h30, o céu já estava preto. O vento batia nas janelas da portaria, fazendo um barulho que ecoava pelo hall de mármore. Ronaldo tinha ido embora às 6, e eu estava sozinho, esperando o pior. Foi quando a primeira oscilação aconteceu. As luzes piscaram. Uma vez. 2. E no terceiro piscar, metade do prédio apagou. O interfone da portaria explodiu com ligações. Síndico, moradores, Márcia mandando áudio atrás de áudio no grupo do WhatsApp. Eu já estava correndo para o subsolo antes mesmo de alguém me chamar. O gerador tinha engasgado de vez. Eu tentei religá-lo, mas o sistema estava sobrecarregado. Fios velhos, manutenção atrasada. Eu sabia que ia dar problema, mas ninguém nunca ouvia. Foi quando o síndico ligou. Lucas, sobe nos andares de cima. Vê se é problema interno ou da rede. Eu respirei fundo, peguei a lanterna e comecei a subir. Escada de serviço. 22 andares. O som das minhas botas ecoava no concreto. O tilintar das chaves no cinto. A respiração pesada. Quando cheguei no último andar, o corredor estava mergulhado numa luz avermelhada. Lâmpadas de emergência. Aquele tipo de luz que deixa tudo com cara de perigo. E então eu vi ela. Helena. Parada na porta da cobertura, segurando uma lanterna pequena, olhando para o corredor como se estivesse esperando alguém. Esperando... mim. Oi, ela disse, e a voz dela estava diferente, menos controlada. Oi, dona Helena. Vim checar o quadro de energia. Posso entrar? Ela hesitou por um segundo. Só um segundo. Então abriu a porta. O apartamento estava quase todo no escuro. Só a luz de emergência do corredor iluminava a entrada. Eu entrei e o cheiro dela, perfume, café, algo levemente adocicado, tomou conta de tudo. O quadro fica ali, ela disse, apontando para o corredor que levava para os quartos. Eu fui até lá, abri o painel e comecei a checar os disjuntores. Tudo parecia normal. O problema era o gerador lá embaixo. Quando voltei para a sala, ela estava parada na frente da janela enorme, olhando para a cidade apagada. É sério? Ela perguntou sem se virar. O quê? O prédio inteiro vai ficar assim? Por enquanto, sim. O gerador está falhando. Eu vou tentar religar, mas... pode demorar. Ela ficou em silêncio. E então ela disse algo que me pegou de surpresa. Eu odeio o escuro. A voz dela era baixa, quase envergonhada. Eu dei um passo para frente sem pensar direito. Sério? Ela assentiu, ainda de costas. Desde criança, meu pai... ele me trancou num quarto escuro uma vez, quando eu fiz algo errado. Eu fiquei horas lá, gritando, batendo na porta. Ela parou. Respirou fundo. O Gustavo acha que é drama.
Eu não sabia o que dizer. Então ela se virou. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela me olhou de verdade. Não como funcionário. Não como o rapaz da manutenção. Como alguém. Fica perto, ela sussurrou. Meu coração disparou. O quê? Eu não gosto do escuro. Então fica perto. Eu dei mais um passo. E ela estendeu a mão. Eu segurei. A gente ficou ali, parados no meio da sala escura, ouvindo só o som da chuva batendo nas janelas e o bip distante dos alarmes de emergência. Eu sentia a mão dela tremendo na minha. Desculpa, ela disse com a voz falhando. Eu não devia ter pedido isso. Tudo bem. Não é. Eu sou casada. Tu trabalha aqui. As pessoas vão... Ninguém vai saber, eu disse sem pensar. Ela levantou os olhos para mim. E naquele momento, com a luz vermelha do corredor, refletindo no rosto dela, eu percebi que ela não estava com medo só do escuro. Ela estava com medo de ficar sozinha. De novo. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali. Podia ter sido 5 minutos. Podia ter sido meia hora. Até que ela soltou minha mão, devagar, e deu um passo para trás. Tu precisa ir, ela disse, ajeitando o roupão. O gerador... eu preciso checar. Mas nenhum de nós se mexeu. Foi quando ela disse algo que mudou tudo. Eu te vejo. Eu franzi a testa. Como assim? Ela apontou para o painel de controle na parede. Uma tela pequena com imagens em preto e branco das câmeras de segurança do prédio. Eu tenho acesso às câmeras, ela disse baixinho. E, às vezes, de madrugada, quando eu não consigo dormir, eu te vejo trabalhando, consertando coisas, sentado na escada, cansado. Meu sangue gelou. Tu me observa? Ela corou. Eu sei que é estranho, mas eu me sinto mais segura quando eu sei que tu tá aqui. No prédio, trabalhando. Eu não conseguia processar. Aquela mulher que eu achava distante, inalcançável, ela me via, me conhecia, de um jeito que eu nunca imaginei. Dona Helena. Helena, ela interrompeu. Só. Helena. Eu respirei fundo. Helena, eu preciso descer, mas eu volto, prometo. Ela assentiu, e pela primeira vez desde que eu entrei ali, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eu desci as escadas correndo, o coração ainda batendo descompassado. Quando cheguei no subsolo, o gerador estava fazendo um barulho irregular, como se estivesse sufocando. Eu tentei ajustar, mexer nos comandos, mas nada funcionava direito. Foi quando o celular tocou. Síndico. Lucas, quanto tempo ainda? Não sei. O gerador tá velho. O sistema tá sobrecarregado. Faz o que der, mas resolve logo. Os moradores estão surtando. Ele desligou. Eu olhei para o gerador, respirei fundo e fiz mais uma tentativa. Dessa vez funcionou. O motor roncou, engasgou e então ligou. Eu ouvi o zumbido da eletricidade voltando para os fios. As luzes de emergência piscaram e em alguns segundos metade do prédio voltou. Mas só metade. O sistema da cobertura continuava instável. Eu sabia o que isso significava. Eu ia ter que subir de novo. Quando cheguei no corredor do último andar, a porta da cobertura estava entreaberta, como se ela estivesse esperando. Eu bati de leve. Oi? Entra. Eu empurrei a porta devagar e entrei. Ela estava na cozinha, acendendo o fogão a gás para fazer café. A chama azul iluminava o rosto dela, e pela primeira vez eu a vi sem aquela máscara de controle. Ela estava humana. A luz voltou? Ela perguntou sem me olhar. Voltou. Mas o circuito da cobertura está instável. Pode oscilar de novo. Ela assentiu, despejando água na chaleira. Tu quer café? Eu pisquei surpreso. Eu tô trabalhando... Eu sei. Ela me olhou. Mas tu parece exausto. Eu não consegui recusar. A gente sentou à mesa da cozinha, iluminados só pela chama do fogão. Ela serviu 2 canecas e a gente ficou ali, em silêncio, ouvindo a chuva. Até que ela falou. Tu tem família?
Tenho. Minha mãe. Ela tá doente. Sinto muito. É, eu também. Ela tomou um gole do café. E tu? Família? Eu perguntei sem pensar. Ela deu um sorriso triste. Tecnicamente sim, mas às vezes eu me sinto mais sozinha aqui do que quando eu morava num apartamento de um quarto. Ela parou. O Gustavo, ele viaja muito. E quando tá aqui é como se ele não estivesse, sabe? Eu sabia. Eu via isso toda vez que eu subia ali. O jeito que ela andava pelo apartamento. Sozinha, sempre sozinha. Deve ser difícil, eu disse. Ela riu, um riso sem humor. É, mas ninguém tem pena de mulher rica, né? Eu olhei para ela. Eu tenho. Ela levantou os olhos, surpresa. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo ali. Algo que ela estava escondendo há muito tempo. A gente ficou conversando até tarde. Sobre medo, sobre solidão, sobre apagões da infância e noites sem dormir. E quando eu finalmente levantei para ir embora, ela segurou minha mão de novo. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por ficar. Eu não sabia o que responder. Então eu só apertei a mão dela de volta. E saí. Mas quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás. E ela ainda estava ali, parada na porta, me observando. Como se pela primeira vez em anos ela não quisesse que alguém fosse embora. Eu não dormi naquela noite. Quando cheguei em casa, já passava das 3 da manhã. O kitnet estava escuro, silencioso, e eu me joguei na cama, ainda de uniforme, olhando para o teto. O cheiro do perfume dela tinha ficado na minha camisa. Amadeirado. Caro. Discreto. Eu fechei os olhos e ainda conseguia sentir a mão dela na minha. O jeito que ela tinha olhado para mim, como se eu fosse a primeira pessoa em anos a realmente vê-la. Não como a advogada bem-sucedida. Não como a mulher do empresário. Só Helena. Eu sabia que aquilo era errado. Ela era casada. Ela morava na cobertura. Eu era o técnico de manutenção que subia pelas escadas de serviço. Mas alguma coisa tinha mudado naquela noite. E eu não sabia se conseguia voltar atrás. No dia seguinte, eu acordei com o celular vibrando. Mensagem do síndico. Lucas, preciso falar com você sobre a escala. Passa aqui na administração quando chegar. Meu estômago embrulhou. Eu me arrumei rápido, peguei o ônibus e cheguei no condomínio com aquela sensação ruim no peito. O tipo de sensação que diz que algo está errado. Ronaldo estava na portaria, e quando ele me viu, fez uma cara estranha. E aí? Eu perguntei. E aí que a Márcia passou aqui de manhã cedo, toda empolgada, falando que viu coisas estranhas no corredor do último andar ontem à noite. Eu parei. Que tipo de coisa? Não sei, ela não deu detalhes. Mas tu sabe como ela é, vive inventando fofoca. Eu tentei manter a calma. E o síndico? Ele quer reorganizar tuas escalas. Disse que tu vai ficar mais no horário diurno, longe dos andares altos. Merda. A reunião com o síndico foi rápida, fria. Ele não acusou nada diretamente. Só disse que tinha recebido comentários sobre a proximidade excessiva de alguns funcionários com moradores e que achava melhor reorganizar os turnos para evitar mal-entendidos. Eu sabia o que aquilo significava. Alguém tinha falado, e eu sabia quem. Márcia. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Eu trabalhava, consertava coisas, respondia chamados, mas sempre em horários onde eu sabia que não ia cruzar com a Helena. E quando eu a via de longe, saindo do elevador, entrando no carro na garagem, ela não olhava para mim, nem uma vez. Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Como se eu tivesse imaginado tudo. A mão dela na minha, a voz dela sussurrando, o jeito que ela tinha me olhado. Mas eu não tinha imaginado. Eu sabia disso. Porque toda noite, quando eu olhava para o prédio antes de ir embora, eu via a luz da varanda da cobertura acesa. Sempre acesa. Mesmo quando o resto do apartamento estava no escuro. Foi numa terça-feira,
2 semanas depois do apagão, que eu a vi de novo. De verdade. Eu estava consertando uma tomada no 9º andar quando o elevador se abriu, e ela saiu com sacolas de supermercado, visivelmente cansada. A gente quase se esbarrou. Oi, ela disse formal, distante. Oi, dona Helena. Ela hesitou. Olhou para mim por um segundo. E eu vi. Ela queria dizer alguma coisa, mas não podia. Desculpa, ela murmurou, desviando o olhar. E seguiu para o elevador. Eu fiquei ali parado, segurando a chave de fenda, sentindo aquele aperto no peito de novo. Desculpa por quê? Por ter me usado naquela noite? Por ter me deixado entrar e depois ter fechado a porta? Ou por saber que, se ela falasse comigo ali, na frente das câmeras, ia piorar tudo? À noite, eu desci para a garagem para checar um problema na iluminação e acabei ouvindo vozes. Helena e Gustavo. Eles estavam do lado do carro dela, discutindo. Não gritando. Mas aquele tipo de discussão fria, cortante, que dói mais do que gritos. Eu não entendo por que tu cancelou a viagem, ele disse, impaciente. Porque eu não tô bem, Gustavo. Não tá bem como? Tu tá doente? Não, eu só preciso de um tempo. Ele bufou. Tempo pra quê? Ficar trancada naquele apartamento? Tu parece uma sombra ultimamente. E tu parece um estranho. Silêncio. Eu me escondi atrás de um pilar, o coração acelerado, tentando não fazer barulho. Olha, Gustavo disse mais calmo. Eu sei que eu viajo muito, mas é trabalho. Tu sabia disso quando a gente se casou. Eu sei. Então qual é o problema? Ela não respondeu. E eu vi, mesmo de longe, o jeito que ela apertou os olhos, como se estivesse segurando algo que não podia sair. Esquece, ela disse por fim. Vai pro teu jantar. Eu vou subir. Ela entrou no elevador. E Gustavo ficou ali parado, olhando pro celular, como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a observar a varanda dela. Toda noite, antes de ir embora, eu parava na calçada em frente ao prédio e olhava para cima. Sempre acesa, mesmo quando chovia, mesmo quando o resto do apartamento estava no escuro. Era um sinal? Ou eu só estava enlouquecendo? Ronaldo percebeu. Mano, ele disse, uma noite, para de olhar para cima. Eu não tô olhando. Tá sim, e tu sabe que isso é perigoso. Eu sei. Então para. Mas eu não conseguia. Foi numa sexta-feira à noite, 3 semanas depois do apagão, que tudo mudou de novo. Eu estava na sala de manutenção, organizando ferramentas antes de ir embora, quando senti um cheiro familiar. Amadeirado, caro, discreto. Eu parei. Olhei ao redor. E então eu vi. Um lenço. De seda. Caro. Dobrado em cima de uma prateleira onde eu guardava parafusos. Eu peguei o lenço devagar, como se fosse queimar. E embaixo dele tinha um papel. Dobrado, sem nome. Eu abri. A luz voltou, mas eu continuo com medo. Meu coração disparou. Eu olhei para o corredor vazio, para a porta fechada, para as câmeras no canto da sala. Como ela tinha entrado ali? Quando? E por quê? Eu guardei o lenço no bolso, respirei fundo e subi as escadas. Devagar. Cada degrau ecoando no concreto. Até o último andar. A porta da cobertura estava entreaberta. De novo. Eu bati de leve. Helena? Nada. Eu empurrei a porta e entrei. O apartamento estava silencioso, escuro. Só a luz da varanda iluminava levemente a sala. E então eu a vi. Sentada no sofá, de roupa simples, sem maquiagem, segurando uma vela acesa. Como se estivesse esperando. Oi, ela disse baixinho. Oi. Eu fechei a porta atrás de mim. E pela primeira vez desde aquela noite do apagão, a gente se olhou de verdade, sem máscaras, sem desculpas. Tu recebeu o bilhete? Ela perguntou. Recebi. E tu veio? Vim. Ela deu um sorriso triste. Eu não sei o que eu tô fazendo, Lucas. Eu também não. Ela levantou devagar e deu um passo na minha direção.
Depois daquela noite, eu tentei te esquecer, tentei fingir que nada tinha acontecido, mas... Mas? Mas eu não consigo apagar aquela noite. O jeito que tu me olhou, o jeito que tu... ficou. Eu dei um passo. Então por que tu sumiu? Porque eu tô com medo. De mim, de tu, do que as pessoas vão pensar, do que o Gustavo vai fazer se... Se? Ela olhou para mim, os olhos brilhando na luz fraca. Se ele descobrir que eu me sinto mais segura com o rapaz da manutenção do que com meu próprio marido. O ar saiu dos meus pulmões. Ela deu mais um passo e encostou a testa no meu peito. De novo, como naquela noite. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro dela, o calor dela, e coloquei as mãos nos ombros dela devagar. Helena! Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que isso é errado. Eu sei que não dá certo. Mas, só por hoje, só por essa noite, me deixa fingir que não é. Eu não sabia o que dizer. Então eu só fiquei ali, segurando ela, no escuro. A gente ficou assim por muito tempo, sentados no sofá, conversando baixo, sobre tudo e nada. Ela falou do casamento, da sensação de ser invisível, de acordar todo dia e olhar no espelho sem se reconhecer. Eu falei da minha mãe, das contas, do medo de não ser suficiente. E em algum momento da madrugada, quando a chuva começou a cair de novo, ela encostou a cabeça no meu ombro e adormeceu. Eu fiquei ali, ouvindo a respiração dela, sentindo o peso dela contra mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti útil. Não como funcionário, não como técnico, só eu. Quando ela acordou, o céu já estava clareando. Ela levantou rápido, assustada, olhando para o relógio. Merda, o Gustavo volta hoje de manhã. Eu levantei também, ajeitando a camisa. Eu preciso ir. Ela me olhou, o pânico nos olhos. Lucas, se alguém souber, ninguém vai saber. Tu tem certeza? Eu não tinha, mas eu menti. Tenho. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e me acompanhou até a porta. Antes de eu sair, ela segurou minha mão. Obrigada, ela disse. De novo. Por quê? Por ficar, mesmo quando eu te afastei. Eu apertei a mão dela. Sempre que tu precisar, eu tô aqui. Ela sorriu, um sorriso triste, e me soltou. Nas semanas que seguiram, tudo voltou ao normal. Pelo menos por fora. Eu trabalhava. Ela entrava e saía. Gustavo viajava. Márcia fofocava. Mas tinha pequenos detalhes. Sempre que a gente se cruzava no corredor, ela fazia um aceno, quase imperceptível. Mas eu via. Uma vez, ela esqueceu um lenço no balcão da portaria. Ronaldo me entregou. Eu guardei sem falar nada. Outra vez, eu subi para consertar o ar-condicionado da cobertura e encontrei uma caneca de café ainda quente na mesa da sala. Como se ela tivesse acabado de sair. Mas a gente não falava. Não podia. Não com as câmeras. Não com os vizinhos. Não com o marido dela sempre por perto. Mas toda noite, quando eu olhava para cima antes de ir embora, a luz da varanda estava acesa. Sempre acesa. Foi numa noite de chuva forte, quase 2 meses depois daquela segunda madrugada, que eu voltei. Não porque fui chamado, mas porque eu sabia. A varanda tinha acendido cedo demais, e o céu estava do mesmo jeito que naquela primeira noite. Escuro, pesado, prometendo temporal. Eu subi devagar pelas escadas, e quando cheguei no último andar, a porta estava entreaberta. De novo. Eu entrei. Ela estava na sala, de pé na frente da janela, olhando para a cidade. Eu sabia que tu ia vir, ela disse, sem se virar. Como? Porque eu acendi a varanda. Ela se virou e me olhou. Toda vez que chove, eu acendo, esperando. Esperando o quê? Que tu volte, sem eu precisar pedir. Eu dei um passo. Eu sempre volto. Ela sorriu. E dessa vez não tinha tristeza. Só aceitação. A gente não prometeu nada naquela noite. Não falamos sobre o futuro, sobre o que ia acontecer,
sobre o que a gente era. A gente só ficou ali, no escuro, de novo. E quando eu fui embora, já de madrugada, eu olhei para trás. Ela estava na porta, observando, como sempre. Naquela noite de apagão, eu descobri que o escuro que assustava a Helena nunca foi falta de luz, e sim, falta de alguém que ficasse ali, mesmo quando ninguém estivesse olhando. E nas semanas que se passaram, eu entendi que a gente nunca ia ter um final feliz. Não do jeito que as pessoas esperam. Mas tinha algo ali, algo pequeno, silencioso, perigoso. E toda vez que chovia, toda vez que o céu ficava pesado, eu olhava para cima. E a luz da varanda estava acesa, esperando. Algumas quedas de energia só revelam o que já estava apagado há muito tempo.